Oi pessoal, bom dia. Olá, bom dia. A gente começa o TN1 de hoje com as imagens do desespero de passageiros dentro de um coletivo na Ilha do Príncipe, no centro de Vitória. A gente está vendo aí uma barreira feita por manifestantes no centro de Vitória. Eles colocaram uma sequência de pneus e ateiam fogo. A gente vê imagens, passageiros gravando de dentro do coletivo. A gente começa a ouvir gritos de desespero dentro do coletivo. Eles estão gravando essas imagens, a gente vê que o coletivo ele está bem perto. Aí de um outro ângulo, o momento em que os manifestantes jogam o fogo, ateiam fogo nesse monte de pneus. E agora olha só, tinha um pneu ali embaixo do coletivo. Né? Se esse fogo chegasse, poderia exatamente atingir um ônibus, e o ônibus lotado. Nesse momento aí, ó, o motorista abre as portas e os passageiros começam a descer do ônibus, Ingrid. Pois é, eu não consigo imaginar o desespero. Olha só, gente. Quer dizer, o motorista teve que ser preciso, né? Teve que ser rápido, porque a gente vê ali, a gente acompanha, tem um pneu debaixo do ônibus. Quer dizer, o risco muito grande desse coletivo pegar fogo, né, George? Pois é, o risco é muito grande e a gente vê que eles não esperaram o motorista sair. O motorista estava do lado dessa barreira quando esses manifestantes atearam fogo nesse protesto que começou em toda a Grande Vitória hoje cedo. Todas as entradas, os acessos aí à capital foram bloqueados por manifestantes e ao longo do jornal nós vamos mostrar isso, Ingrid. Quer dizer, foi uma manhã já de incerteza, a gente sabe que foi uma manhã de incerteza porque muitos nem sabiam se conseguiriam pegar o ônibus, não é? Quer dizer, enfrentaram um ônibus lotado, todos espremidos aí e esse desespero com o fogo que poderia atingir o coletivo. A gente lembra que esse protesto é contra a reforma da Previdência e foi anunciado por centrais sindicais de todo o Brasil. E daqui a pouquinho a gente volta a falar, ao longo dessa edição você vai ter todas as informações sobre toda a mobilização, todo o transtorno para os capixabas nessa sexta-feira. Moradores da região também registraram a cena, essa cena que a gente acabou de ver logo cedo. Vila Rubinha, aqui na Ilha do Príncipe, ó. Já interditaram a via. Agora de manhã, pelo menos, ninguém passa não. Então quem estiver vindo de Cariacica, ó, o trânsito já está todo interditado, a ponte já está parada. Quem estiver vindo de Cariacica, BR-262, ele desiste, porque, ó, tudo parado. Aqui ninguém... Uma gritaria danada, uma confusão danada, ó, as labaredas altas, fumaça. Bom, a gente viu esse protesto hoje cedo no centro da capital e agora, nesse momento, manifestantes tomaram aí a Reta da Penha. Quem puder evitar a região ao passar ali, não é, que estiver fazendo esse trânsito nesse horário do almoço, não passe pela Reta da Penha porque manifestantes ocuparam as pistas na região. Os dois sentidos, tá, pessoal? Pois é, como eu disse, transtornos e incertezas por toda a Grande Vitória. Na Serra, sindicalistas foram presos. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Luciano Rosetti. É com você, Luciano. Pois é, George, Ingrid, amigo do TN, transtorno é a palavra que define a vida do capixaba na manhã desta sexta-feira, dia 14 de junho, aqui na Grande Vitória. Toda a região metropolitana ficou parada por causa da onda de protestos que tomou conta, da manhã desta sexta-feira. Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, tudo parado, trânsito parado, comércio foi afetado, tudo por conta de protestos contra a reforma da Previdência. Nós estamos aqui no DPJ de Vitória, na delegacia regional do município, para onde foram trazidos algumas pessoas que foram detidas durante essa onda de protestos. Entre os detidos, 9 sindicalistas vieram para cá, foram trazidos para cá, tiveram que prestar depoimento. Agora há pouco a polícia falou para gente que eles já foram liberados, mas só que eles vão ter que responder judicialmente por conta disso, Além disso, a PM apreendeu estilingues, bolinhas de gude e pedras. Quem dá mais detalhes para a gente a partir de agora a respeito disso é a repórter Tainá Lopes. Vamos ver. Ônibus circulando pela Serra, mas nos terminais, filas enormes, coletivos extremamente lotados indicavam que algo não estava normal. Muitos passageiros reclamavam do tempo de espera e linhas insuficientes para atender a demanda. Tá difícil, Não tá passando ônibus. Meu bairro tá tranquilo até aqui. Daqui pro terminal eu vou ter que arranjar uma carona. Pouco ônibus, muita dificuldade, muito fluxo de pessoas.
É um absurdo. A gente sai de manhã de casa e não consegue chegar no trabalho. Eu venho de Bicanga, né? Foi difícil, muito difícil para chegar até aqui. E para entrar nesse ônibus aí? Não vou, porque eu não vou arriscar minha vida, que vida só tem uma. Tá ruim, minha filha, para pegar ônibus. Eu estou ligando para minha patroa aqui, mas tá horrível. Eles estão pegando a gente no terminal de Laranjeira e tá soltando aqui. Chega aqui, a gente pergunta um, pergunta outro. Eles não informam aqui o ônibus que a gente pode pegar. Logo no início da manhã, ônibus e vans que levariam trabalhadores aos destinos tiveram pneus esvaziados. 6 sindicalistas foram detidos por suspeita de envolvimento nessas ações. De acordo com os policiais militares responsáveis pela prisão, 3 suspeitos estavam perto da garagem de uma empresa de ônibus em Jardim Limoeiro e outros 3 em Novo Horizonte. Outros 4 sindicalistas foram presos nas mediações de um supermercado em Carapina, na Serra, por suspeita de vandalismo. Com eles, a Polícia Militar diz ter encontrado estilingues, bolinhas de gude e pedras. 9 sindicalistas foram levados para o DPJ de Laranjeiras, na Serra. Um outro que estava ferido foi encaminhado ao Hospital Jaime Santos Neves. Logo cedo, um advogado representando a categoria esteve no DPJ. Eu acho que grevista, sindicalista nunca pode ser confundido com vândalo, porque para a gente provocar, para a gente dar manutenção, para a gente criar uma greve, ninguém vai parar uma via sem que alguém vá lá e fale assim, nós vamos parar a via. E o direito de se indignar, o direito de se manifestar, também é direito deles. Muito bem, né? Como eu falei agora há pouquinho, 9 sindicalistas foram trazidos aqui para a Delegacia Regional da Serra, prestaram depoimento e um policial nos informou agora há pouco que eles foram liberados. Sobre esse sindicalista que estava no Hospital Jaime dos Santos Neves, ele acabou de chegar agora há pouco aqui no DPJ, vai prestar depoimento também. Mas só que os transtornos não foram só aqui na Serra, não. Em Vitória, na capital, houve muito transtorno, quebra-quebra também. Manifestantes queimaram pneus, fecharam ruas e quem dá mais detalhes para a gente a partir de agora numa reportagem é o repórter Vinícius Rangel. Vamos acompanhar. Trânsito interrompido e fogo na pista. O jeito mesmo foi usar as pernas para conseguir chegar ao trabalho. Taislane saiu de Vila Velha 5h40 da manhã. É revoltante isso, tá? Muito revoltante. Tô desde 5 horas da manhã andando, eu trabalho aqui na Costa Pereira, tô vindo lá de Vila Velha. É triste a situação, tá? Triste mesmo. Os ônibus estavam parados. Os pontos já começavam a tumultuar. Enquanto isso, um cenário de terror era vivido por quem estava dentro de um coletivo. Por volta das 6h30 da manhã, o coletivo da linha 559, que saiu do terminal de São Torquato, em Vila Velha, e seguia em direção ao terminal de Laranjeiras, na Serra, foi impedido de seguir viagem. Quando o coletivo chegou aqui nesse trecho, na entrada do bairro Ilha do Príncipe, os manifestantes estavam colocando fogo nos pneus. O motorista tentou furar o bloqueio, mas foi impedido. Foi a partir desse momento que começou uma grande confusão. O povo que estava dentro do ônibus ficou todo mundo desesperado, começou a quebrar vidro para tentar. Teve gente que pulou da janela, tinha gente armado aqui. Para fugir, passageiros chegaram a quebrar janelas do ônibus. Muitas pessoas pularam por medo de que algo pior acontecesse. O motorista não queria abrir a porta, estava tentando passar por cima do fogo. O povo estava desesperado com medo do ônibus pegar fogo, né? Porque eles estavam jogando gasolina. O coletivo seguiu de volta para o terminal de São Torquato e quem esperava pelo ônibus teve que ter paciência, mas tiveram pessoas que optaram pelo transporte alternativo. Os manifestantes saíram da rodoviária de Vitória em direção ao centro da capital. Protestavam contra a reforma da Previdência. Querem acabar com a aposentadoria e com a mentira dizendo que vão acabar com o privilégio. A maior parte dos trabalhadores que ganham menos vão ser prejudicados, vão ter que trabalhar 40 anos para se aposentar. Então o Brasil inteiro está lutando por direito de aposentar, por nós trabalhadores e principalmente por aqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Já vale então essa manifestação? Mais da conta, tá mais do que certo. Toda vez é isso e eu acho que é mais um movimento para
para tumultuar a vida do povo. Atrapalha todo mundo. Nós trabalhamos, todo mundo que trabalha. Aos poucos, as pistas estavam sendo liberadas e os ônibus seguindo os trajetos. Pois é, que confusão, né, para todo capixaba, né, esses protestos, né, contra a reforma da Previdência, né? Mas a gente vai continuar aqui de prontidão, Ingrid George, no DPJ da Serra, né, Delegacia Regional do município, e daqui a pouquinho eu volto com mais informações, tá bom? Nada, Luciana, até já. Agora vamos para Cariacica, de onde fala ao vivo o repórter Vinícius Rangel. Vamos lá, Vinícius, é com você. Que informações você tem daí? Boa tarde, George. Boa tarde, Ingrid. Eu falo ao vivo aqui do terminal de Campo Grande, em Cariacica. E ó, George, quem precisou de transporte público na manhã dessa sexta-feira teve que ter aí muita paciência, porque a situação ficou muito complicada. Os ônibus ficaram parados aí pelas rodovias, pelas ruas e avenidas da Grande Vitória. Principalmente aqui em Cariacica, uma enorme fila se formou aí nesse trânsito que as pessoas estavam aí esperando que as barricadas fossem liberadas pelos manifestantes. Os pontos ficaram lotados de gente que precisava aí do transporte para poder ir estudar, ir para o trabalho, mas mesmo assim, nada. Passava 1, 2, 3 horas e nada do coletivo aparecer. E nós preparamos uma reportagem que vai mostrar todo esse caos que aconteceu na manhã desta sexta-feira. Em Cariacica, mais uma cena de caos no trânsito. Logo cedo, um longo congestionamento se formou. Em alguns trechos, tudo parado. Teve gente que preferiu seguir a pé. Os pontos de ônibus ficaram cheios e a espera foi demorada, mesmo para quem saiu de casa mais cedo. Tá difícil, desde 6h30 no trânsito, tá complicado hoje. Tá meia hora esperando aqui. Não anda, tá tudo parado. No terminal de Campo Grande, ônibus circulando, mas em menos quantidade. No de Jardim América, polícia de prontidão e mais espera. Hoje, passageiro precisou de paciência para encarar as filas, coletivos lotados e os velhos transtornos de uma paralisação que sempre prejudica muito quem depende do transporte público. Olha, George e Ingrid, situação complicada, viu? Pois é, como eu disse, eu falo ao vivo aqui no terminal de Campo Grande, em Cariacica, e vou pedir para o nosso cinegrafista Diego Gama mostrar como é que tá a situação lá dentro. Ó, a gente pode ver que tem muita gente aí dentro do terminal esperando aí um ônibus, né, o coletivo, para seguir para o seu destino, para voltar para casa, né? Às vezes na tentativa de conseguir chegar em casa com mais tranquilidade. Muitos ônibus estão aí dentro do coletivo, a gente não sabe, né, se eles estão aguardando o horário deles ou se já estão começando a fazer os piquetes, porque o nosso medo realmente é de que essa situação pode piorar a qualquer momento do dia, né? Porque ainda continua, tem previsões de novas manifestações para acontecer na Grande Vitória. Aqui em Cariacica a gente conversou com muitos passageiros e eles nos relataram que estão preocupados se à tarde os ônibus vão parar, se os bancários vão aderir a essa movimentação, a essa manifestação. Então é muito complicado e a gente segue na tentativa de descobrir, porque até mesmo nós estamos receosos do que pode vir a acontecer no período da tarde de hoje, dessa sexta-feira. E olha só, para manter aí os padrões, né, o esquema de saúde e atendimento público aí, a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica informou que montou um esquema diferente aí para manter as 28 unidades básicas ativas e também os 3 prontos atendimentos. Para quem pretende também ir para a escola agora à tarde, deve ficar atento aqui em Cariacica, porque as aulas não vão acontecer, porque os professores aderiram a esse movimento e também as aulas foram suspensas. Então, você aí de casa, estudante, está pensando em ir para a escola agora à tarde, fique atento, porque não vai acontecer aula nenhuma nas redes de ensino daqui de Cariacica. Eu volto com você, Ingrid George, aí no estúdio, e a qualquer momento nós estamos aí disponíveis para trazer novas novidades aí para vocês sobre essa paralisação aqui em Cariacica.
Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigado, que a gente já adianta para você, para evitar passar ali pela região da Reta da Penha, porque a gente tem a informação de que está tudo parado ali na Reta da Penha, para onde os manifestantes seguiram. Inclusive, as 2 pistas estariam interditadas. Então, tem que evitar aquela região. E, na verdade, por toda a Grande Vitória, um caos logo cedo. E, claro, que não foi diferente na Terceira Ponte. Roda as imagens aí. Eu, por exemplo, saí de casa às 6h30 e só cheguei aqui na TV depois das 9h. Tudo parado. A interdição, no sentido Vila Velha-Vitória, começou às 5 da manhã. Os manifestantes já ocuparam o local, impedindo a passagem dos veículos. Uma barreira de fogo interrompeu o tráfego. Um dos principais acessos, isso eu achei um absurdo, um dos principais acessos à ponte para quem mora na Praia da Costa foi interditado pela polícia. Nós, condutores, a gente teve que mudar o trajeto e pegar a Avenida Carioca. Foram horas no trânsito para tentar chegar ao trabalho, à escola, enfim, ao destino. Complicado aí logo cedo, né? Quem acompanhou o caos em Vila Velha foi a repórter Bruna Maria. Veja a reportagem. Antes das 6 da manhã, um grupo pequeno de manifestantes fechava todas as pistas da Terceira Ponte. O grupo também colocou fogo em pneus. A polícia conseguiu liberar apenas uma faixa para a passagem dos motoristas sentido Vitória. O trânsito ficou muito complicado durante toda a manhã nos acessos à Terceira Ponte. Quem vinha pela Avenida Carioca teve que ter paciência. Foram mais de 3 horas de congestionamento. Na Praia da Costa, a Avenida Hugo Musso ficou parada. A Rua Ceará, que também dá acesso à Terceira Ponte, foi interditada. Alguns motoristas tentavam negociar com guardas municipais para a liberação da via. Quem saía de Vila Velha e tentava chegar em Vitória na manhã de hoje teve muita dificuldade por todos os acessos. Com a segunda ponte completamente parada por conta do protesto próximo à rodoviária de Vitória, muitos motoristas optaram por passar pelas 5 pontes. E o resultado foi esse, um verdadeiro nó no trânsito. E não tinha para onde fugir. A segunda ponte também estava completamente parada. No terminal de São Torquato, a espera foi longa. Quem tentava chegar no trabalho optou por seguir a viagem a pé pela ponte Florentino Avidos. E é complicado, né? Que às vezes alguma coisa é urgente e acaba ficando prejudicado. O Tiago tentava chegar em casa. Trabalhou a madrugada inteira. Teve que descer no centro de Vitória e iria andando até Itaparica, em Vila Velha. Vou a pé, né? Fazer o quê? Não tem ônibus. Você está indo fazer o quê lá em Vila Velha? Eu vou para casa. Chegando agora do serviço. Caramba, trabalhou a madrugada inteira? A madrugada inteira. Quem se antecipou às manifestações e optou pela bicicleta não passou aperto. Então daqui a pouquinho o senhor está lá de bicicleta, né? Rapidinho. Tá certo. Fala seu nome sobre... Não foi fácil não, viu? Vila Velha, caos logo cedo. 3 horas eu fiquei parada no trânsito e, quer dizer, a gente acompanha aí o que eu vi ao longo do trajeto que andava de 3 em 3 segundos, exatamente isso, pontos lotados, pessoal andando a pé, gente tentando chegar de bicicleta, enfim. Pois é, se tivesse uma via também melhor de bicicleta, seria mais fácil chegar, não é? Agora no meio do trânsito, no meio desse tráfego aí, bem mais complicado. E o trânsito ali na Avenida Hugo Musso, quem sabe, quem mora ali na região, sabe que é sempre tumultuado de manhã, sempre difícil, e quer dizer, e fechar um dos acessos, um dos principais acessos ali, a Terceira Ponte, sinceramente, complicou ainda mais a vida de quem queria seguir. Você já tinha visto isso em algum protesto, Ingrid, esse tipo de fechamento ali naquela região? Já tinha visto, sim, mas num protesto anterior, assim, não a esse, um protesto anterior, a polícia chegou às 4 da manhã e não permitiu esse bloqueio, entendeu? Hoje, a partir, né, esse bloqueio na Terceira Ponte começou às 5 da manhã, quer dizer, a polícia até estava lá, mas não impediu nada, não. Olha, logo cedo também interdição na Avenida Dante Michelini, em Camburi. O trânsito ficou bem complicado para quem seguia no sentido Jardim Camburi, centro de Vitória. Os manifestantes seguiam ocupando 2 pistas da avenida, com cartazes e bandeira à frente. Logo atrás, um carro de som. O trânsito estava lento desde a rodovia Norte-Sul.
Pois é, nós voltamos ao vivo com o Luciano Rosetti, que tem novidades sobre esse dia de muitos transtornos para os capixabas. Então, Luciano Rosetti vai ao vivo, tem mais informações. É com você, Luciano. Exatamente, George, Ingrid, amigo do TN, além da onda de protestos, né, e de muitas ruas fechadas, o comércio da Grande Vitória também sofreu por causa dessa onda de manifestações em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Muitos estabelecimentos comerciais e bancos tiveram seu funcionamento afetado, né, por causa dessas manifestações. Vamos ver na reportagem mais detalhes sobre isso. Boa parte do comércio abriu as portas depois das 10 horas da manhã dessa sexta-feira. Essa loja de calçados, por exemplo, tem funcionária que não apareceu porque não conseguiu pegar o ônibus. Minha colega de trabalho, até no momento, não chegou na empresa, justamente porque ela é de Viana e ela está no ponto de ônibus até agora. Ou seja, não sabe nem se vai vir, né? Porque não passa ônibus. Nessa padaria, a mesma situação. Funcionários tiveram dificuldades para chegar no horário de trabalho. Um sai de casa mais cedo, outros mais tarde um pouquinho. Alguém que saiu mais tarde um pouquinho não conseguiu passar, porque os ônibus pararam. E depois de mais de 2 horas, a Taislane conseguiu chegar para trabalhar. Mostramos ela na correria. A balconista andou mais de 15 quilômetros a pé. Foi bastante cansativo. Tá difícil aqui já e eu poderia deixar isso na mão. Ao todo, na Grande Vitória, existem 30 mil lojas. A Ficomércio disse que, por dia, a média de faturamento gira em torno de 30 milhões de reais. Situação que tem piorado a cada minuto. Teve muita encomenda já cancelada, porque é esse horário, teria muito cliente aqui e a gente não sabe nem como que vai fazer para arcar com prejuízo, porque a gente tem produção diária e a gente não sabe se vai conseguir vender hoje ainda, se não, e a gente precisa de uma resposta também. A promessa era de bancários em greve, mas encontramos muitos bancos abertos. As escolas funcionaram parcialmente, poucos alunos apareceram. Ninguém sabe como será no período da tarde. Muito bem, né? Que baita prejuízo. Eu tenho aqui alguns números que refletem esse prejuízo causado. Por exemplo, o faturamento diário do setor por dia é de 25 milhões de reais. A Grande Vitória concentra 30 mil lojas. Então dá pra gente ter ideia aí, né, George, Ingrid, amigo do TN, o prejuízo, o rombo causado, né, por conta dessa onda de protestos. Mas a gente continua aqui e eu volto em seguida com mais informações. Valeu, Luciano, até já. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então com essa cobertura sobre esses protestos aí em toda a Grande Vitória. Porque agora em exclusivo, o TN1 conseguiu fotos feitas pela concessionária Eco 101 da carreta logo depois do acidente que matou 3 pessoas da mesma família na Serra. As imagens apontam que a barra de direção quebrou. Em depoimento, o motorista já tinha alegado problemas mecânicos. As imagens apontam que a barra de direção da carreta quebrou, o que comprometeu as rodas do veículo. Em depoimento, o motorista Rodrigo Girardi já tinha dito que a peça apresentou defeito, o que poderia ter sido a causa do acidente. A Polícia Civil disse que o resultado do laudo do veículo deve sair em 30 dias. Ainda em depoimento, o motorista garantiu que a carreta passa mensalmente por revisões e que a última aconteceu mês passado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito. Rodrigo foi preso quarta-feira, quando foi prestar esclarecimentos na delegacia. Ele já está no presídio. Já o dono da carreta, Emanuel Bersacola de Assis, de 37 anos, é considerado foragido porque ainda não se apresentou. A Secretaria de Segurança Pública divulgou uma foto dele como procurado. O advogado dos acusados, Ocilon Rios, disse que vai apresentar provas que inocentam os dois. O acidente aconteceu na última segunda-feira em Chapada Grande, na Serra. O casal voltava de uma viagem de férias do Nordeste com os 2 filhos quando foi atingido pela carreta. O condutor seguia no sentido Fundão quando perdeu o controle do veículo carregado com pedras de granito, tombou, invadiu a contramão e atingiu em cheio o carro onde estava a família. Daniele Martins, de 34 anos, Osineto Francisco Rodrigues, de 38, e Luca Martins Rodrigues, de 1 ano e 4 meses, morreram na hora. O outro filho do casal, Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, foi socorrido e está internado em estado grave.
Pois é, quem tiver informações sobre o foragido aí, o dono da carreta, ligue para o Disque Denúncia 181. Pois é, lembrando, como a gente já disse, que imagens da concessionária apontaram que a barra de direção da carreta quebrou. Um idoso foi atropelado quando tentava atravessar a rodovia do Contorno em Cariacica. Ele acabou não resistindo aos ferimentos. Um caminhão que seguia pela faixa da direita parou para o motociclista passar. Já o carro que vinha pela esquerda não fez o mesmo e acabou atropelando o idoso. A vítima é José Clara Miguel, de 77 anos. O idoso foi atropelado por este veículo prata ao tentar atravessar a pista na BR-101. Uma ambulância foi acionada e as equipes tentaram reanimá-lo, mas a morte foi constatada no local do acidente. O idoso foi atropelado no momento em que tentava atravessar a pista, aqui neste ponto, na altura do bairro Porto de Cariacica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que seguia pela faixa da direita parou. Já o condutor do veículo, que vinha pela esquerda, não conseguiu frear e acabou por atingir a vítima. O para-brisa do veículo ficou destruído com o impacto. O carro pertence a uma empresa e o motorista não foi autorizado a falar sobre o acidente. O pai do condutor mora próximo ao local. Ele disse que o atropelamento foi causado por imprudência. É uma fatalidade, né? Uma pista que você sabe que essa pista aqui é a pista da morte. E as autoridades têm que tomar consciência, porque enquanto não fizermos alguma coisa aqui, vai continuar morrendo gente, porque o pessoal quer atravessar. Tem uma passarela ali, mas ninguém procura a passarela. Hoje você vê aí uma vítima que perdeu por causa de quê? Da imprudência e também de falta de muita coisa que está voltando aqui na BR. Ainda segundo o mestre de obras, o local onde aconteceu a batida é rodeado por vários bairros e a rodovia não oferece segurança para os pedestres que circulam na região. O pessoal que vem para o Porto de Cariacica atravessar aqui, o pessoal que vai para os campos de futebol atravessa aqui e não tem uma via segura para eles atravessar. Porque o morador é o seguinte, ele vê o perigo, mas ele não quer, ele vai arriscar, ele quer atravessar. Então, enquanto não fizer um cerquilho aqui, em cima dessa pista aqui, do meio ali, para evitar o pessoal atravessar de um lado do outro, vai sempre acontecer esses acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fez o teste do bafômetro e foi liberado. Chamar a atenção, principalmente ao passar nas faixas de pedestre, realmente, vários acidentes acontecem porque um motorista freia e o outro vem na sequência, não freia, não percebe o pedestre ali atravessando. Quer dizer, a gente já está mostrando, né, muito comum acidentes desse tipo, não é, George? Por isso que é importante ficar atento à velocidade, não é? Se você respeita essa velocidade, quem está andando na frente, quem está andando atrás, tem tempo de frear. Esse é o grande detalhe. E o pedestre também. Não adianta você estar não adianta você estar na faixa e entrar direto na faixa. Você tem que também ficar atento ao carro que está vindo. Isso aí. A Eco 101 informou que está em fase de implantação de 7 passarelas no contorno de Vitória, além das 2 já existentes em locais com maior fluxo de pessoas. A concessionária disse também que projetos para restauração do contorno foram encaminhados para avaliação em dezembro e estão em fase de aprovação. No próximo bloco, novas informações sobre essa sexta-feira tumultuada na Grande Vitória. Um mistério. Polícia investiga o caso de um homem encontrado morto dentro do carro. E o alerta para quem costuma publicar dados pessoais na internet. Tem bandido de olho nessas informações. Aqui é Tieta, da polpa de fruta de Itacibá. Minha gente, vamos comprar polpa de fruta e... Tribuna Notícia volta já, vamos assistir. Estamos de volta com novas informações sobre a greve que deixou a sexta-feira tumultuada em toda a Grande Vitória. Quem fala ao vivo com a gente é o repórter Luciano Rosetti. Voltamos com você, Lu. Exatamente, Ingrid e George, amigo do TN, essa greve, essa manifestação geral paralisou toda a Grande Vitória na manhã desta sexta-feira, dia 14 de junho. Todo mundo chegou atrasado no trabalho, nós inclusive também chegamos atrasados, né, no nosso trabalho, na nossa empresa, mas estamos aqui, né, passando informações para o nosso público. Essa paralisação geral contra a reforma da Previdência também afetou a vida dos comerciantes, né? Vários estabelecimentos, vários bancos também tiveram sua rotina afetada
afetada, alterada por causa dessa paralisação contra a reforma da Previdência. Muitos transtornos também ao redor da Grande Vitória, muitos protestos, ruas fechadas, a terceira ponte ficou fechada também, o que acabou acarretando o trânsito também, né? O transtorno no centro de Vitória. A segunda ponte ficou também com sua mobilidade afetada, reduzida. As 5 pontes também, eu passei por lá, sofri um pouquinho no trânsito para poder chegar no nosso local de trabalho. E a gente está aqui no momento no terminal de Laranjeiras. Tem um ônibus chegando aqui, ó. É a prova de que o movimento está começando a voltar ao normal. Muitos passageiros, né? Pessoal aqui arrumado para ir para o trabalho, para ir para a escola. Está todo mundo passando por aqui, chegando, indo, saindo, entrando. Vários ônibus aqui circulando, mostrando que o movimento está começando a voltar ao normal. Agora há pouco, na entrada ao vivo que eu fiz anteriormente, a gente falou a respeito da prisão de alguns manifestantes, né, que passaram do ponto, passaram dos limites, né? A polícia apreendeu com eles estilingues, bolinhas de gude, pedras. Entre esses detidos, 9 sindicalistas foram trazidos para o DPJ de Laranjeiras, que fica bem aqui em frente ao terminal dos ônibus aqui de Laranjeiras, né? Eles foram detidos, foram liberados, né, após prestarem depoimento, mas vão acabar respondendo judicialmente pelo delito que cometeram, né? Havia um outro também que estava no hospital, Jaime dos Santos Neves. Ele foi liberado do hospital, foi trazido aqui para o DPJ e agora está prestando depoimento na delegacia. A gente vê agora, tá vendo? Mais um ônibus chegando, cheio de passageiros, e a gente dá até a dica aqui para o amigo do TN, né? É bom ficar ligadinho. Se você tem alguma consulta médica, algum curso, escola, trabalho, agora à tarde, nesta sexta-feira, sai um pouquinho mais cedo de casa. A gente está mostrando que o movimento está começando a voltar ao normal. Mas a dica é essa, sai um pouquinho mais cedo de casa, porque os ônibus estão começando a voltar. Mas a vida do capixaba vai ser um pouquinho diferente nessa tarde do que foi na manhã, né? O que a gente espera. Ingrid e George, volto com vocês. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações, viu? Tá joia, Luciana, a gente te aguarda já já. E a reta da Penha, em Vitória, está toda interditada. Ninguém passa por lá. O trânsito está sendo desviado para a Avenida Maruípe. A repórter Bruna Maria tem mais detalhes. Boa tarde, Bruna. Ingrid, George, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão em casa. Agora há pouco, no fim da manhã, um grupo de manifestantes que veio do centro de Vitória chegou até aqui a reta da Penha, em frente a Findes. Eles estão reunidos com palanques de som e a situação é essa. A pista aqui da reta da Penha está completamente interditada nos dois sentidos, tanto para o motorista que vai para o centro de Vitória, tanto para o motorista que vai sentido Jardim Camburi. Eles estão parados e devem ficar aqui por cerca de 1 hora para um descanso, horário de almoço, porque aqui, neste mesmo local em frente a Findes, está prevista para 1 hora da tarde uma manifestação unificada, ou seja, os grupos que estavam espalhados por toda a Grande Vitória vão se encontrar daqui a pouco aqui, a 1 hora da tarde. Alguns ônibus vão sair com esses manifestantes do centro de Vitória e outros também da UFES. Bom, durante a manhã nós acompanhamos os transtornos em toda a Grande Vitória. Muita gente tentando chegar em casa, tentando chegar no trabalho, os ônibus atrasados nos terminais, os pontos cheios. E olha, por meio de nota, a Ceturb informou que os rodoviários cumprem os percentuais estabelecidos pela Justiça, porém, por conta dos bloqueios, muitas linhas enfrentaram congestionamentos e, consequentemente, atrasos. Em Cariacica, não teve aula. A Secretaria de Educação informou que os professores aderiram ao movimento e essas aulas devem ser repostas aos sábados. Muita gente também não conseguiu chegar aos comércios. Muitas lojas não abriram. Por conta disso, a FEComércio estima um prejuízo aí de mais de 30 milhões de reais. Bom, nesse momento a situação aqui na reta da Penha é essa, a Polícia Militar está presente, a Guarda Municipal também, desviando o trânsito, porque um grande palanque de som está atravessado na reta da Penha, impedindo aí que o trânsito flua nos dois sentidos, tanto para quem vai para Jardim da Penha, Jardim Camburi, e também para quem vai sentido centro de Vitória. Lembrando que as manifestações acontecem por conta, os manifestantes são contra a reforma da Previdência e também contra o corte de gastos na educação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Bruna, obrigado. Estamos vendo aí, dia complicado em toda a Grande Vitória. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. A polícia está investigando o caso de um homem encontrado morto dentro do carro em João Neiva, no norte do estado. Ontem o veículo estava parado em frente ao Hospital Sagrado Coração de Maria.
A vítima foi identificada como Gesiel Vitor Camargo, de 52 anos. De acordo com policiais, ele seria morador de Vila Velha e teria procurado o hospital na última terça-feira, depois de passar mal. Ele foi liberado no mesmo dia à noite, depois de ser atendido por um clínico geral. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas pela polícia para ajudar nas investigações. O carro passou por perícia e o corpo foi encaminhado para exames, que vão apontar a causa da morte. Bom, agora a gente faz uma perguntinha para você. Você tem o costume de publicar dados pessoais na internet? Pois é, cuidado para essas informações não caírem nas mãos de bandidos. Um motorista de aplicativo que teve o carro roubado por pouco não foi vítima de um golpe. Já passava das 10 horas da noite de terça-feira, quando esse motorista de aplicativo terminava mais uma corrida. Ele pegou 2 passageiras em Jardim Camburi e as levou até o Parque Moscoso, no centro, em Vitória. Enquanto o motorista contava o troco, 2 criminosos surgiram no escuro e anunciaram o assalto. Eu só vi na hora que o rapaz veio, o carro me punho já, apontou para nossa direção, perdeu, desce todo mundo. Foi ali um momento de aflição na hora ali e eles entraram, os 2 entrou no carro, um assumiu a direção, deixaram a gente ali no local ali e seguiram. Os assaltantes levaram o carro, um Onix 2019, e o motorista correu até uma base da Guarda Municipal no centro mesmo para pedir ajuda. Os agentes chegaram a dar uma volta com a vítima, mas o veículo ainda não foi encontrado. Na expectativa de ter alguma pista, o motorista publicou na rede social a placa do carro e um número para contato. Foi o suficiente para algum golpista se aproveitar da situação, se passando pelos criminosos. Quando eu estava no DPJ ainda pela madrugada, né, comecei a receber a ligação, né, falando que já estava com o carro. A primeira ligação começou num valor de R$4.000. Entendeu? A última, que foi ontem pela tarde, ele já queria só R$500 que o motorista ia deixar o carro abandonado próximo à rodoviária. De acordo com a polícia, essa prática de ligar para a vítima e pedir um resgate pelo veículo roubado configura o crime de extorsão. É comum isso acontecer quando a pessoa coloca dados pessoais na internet. Muitas vezes quem pratica essa extorsão não é a mesma pessoa que fez o roubo do veículo. São aproveitadores, na verdade são estelionatários, que acabam querendo praticar um golpe nessa pessoa e praticam, na verdade, o crime de extorsão. Muitas vezes a gente pede para a pessoa que venha na delegacia, faça a ocorrência e evite divulgar dados pessoais em redes públicas, como internet, WhatsApp. E caso receba a ligação, a vítima deve procurar a delegacia. O crime de extorsão é um crime com a pena bem rígida, um crime com a pena bem alta. E é um crime que a gente recomenda que a pessoa, a partir do momento que ela inicia esse contato, imediatamente procura a polícia, porque é um crime que não tem fim. O motorista ficou sem o carro e com um grande receio em trabalhar como motorista de novo. Por enquanto, ele não teve nenhuma informação sobre o veículo. E depois do susto, fica a reflexão. Quando a gente for parar para prestar bastante atenção, se vê alguma coisa de estranho, entendeu? Avisa o passageiro, dá uma volta a mais no quarteirão, para a gente não estar passando o que eu passei, né? Puxa vida, né? O carro é um Onix preto, placa QPT 6481. Quem tiver qualquer informação, por favor, ligue para o Disque Denúncia 181. Hoje é sexta-feira, 14 de junho. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Ataques a viciados em drogas nas ruas deixam 1 morto e 5 feridos. Na foto principal, mamãe heroína e radical. Pelo menos 50% dos ônibus vão rodar hoje, dizem motoristas. Aposentadoria. Nova proposta beneficia mulheres, professoras e servidores. Vasco sai da zona de rebaixamento. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. Faculdades já têm 1.383 alunos com mais de 50 anos. Bolsonaro demite Santos Cruz e chama outro general. E no AT2, novos quitutes juninos. E a seguir, moradores, comerciantes, trabalhadores enfrentam uma manhã de sexta-feira tumultuada
A seguir, novas informações sobre a paralisação contra a reforma da Previdência. E para aliviar essa sexta-feira, respirar, tem a dica do chefe no clima de festa junina. Um bolo de milho irresistível. Minha linda, fiquem ligadinhos, porque o Tribuna Notícias já volta, hein? É VaptVupt. Beijo. Vamos direto ao vivo com o Luciano Rossetti, que traz as últimas informações sobre a sexta difícil para capixabas logo cedo. Complicado, é com você, Luciano. Pois é, George, Ingrid, amigo do TN, que manhã de sexta-feira, 14 de junho, nós tivemos, né? Uma manhã de sexta-feira muito tumultuada em toda a Grande Vitória. Uma onda de protestos, né? Tomou conta da região metropolitana. Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, tudo ficou parado por conta dessa onda de manifestações contra a reforma da Previdência. Nós estamos aqui na entrada do terminal de Laranjeiras, aqui na Serra, e estamos mostrando aí para o amigo do TN que o movimento está voltando ao normal. Um ônibus aqui acabou de passar por nós, entrando no terminal. Nós vemos aqui, né, movimentação de passageiros entrando, saindo. Os ônibus estão bastante cheios, né, ônibus lotados nesse início de tarde, porque a Grande Vitória está começando a voltar ao normal. A greve geral contra a reforma da Previdência afetou também o funcionamento de muitos estabelecimentos comerciais e bancos, né? Muitos estabelecimentos tiveram prejuízos, muita gente chegou atrasada no trabalho, enfrentou engarrafamento, muito trânsito. A Grande Vitória praticamente parou na manhã desta sexta-feira. E mais cedo, né, a nossa equipe falou da detenção de 9 sindicalistas por atos de vandalismo aqui na Serra, né? Eles foram levados para a delegacia regional daqui do município e a Secretaria de Segurança Pública nos enviou um balanço e disse que todos os detidos, na verdade, 3 ficaram presos. Então a gente mostrou isso mais cedo, né? Alguns sindicalistas foram liberados, um inclusive foi levado ferido, né, para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Ele chegou agora há pouco aqui no DPJ, vai prestar depoimento, vai prestar, né, esclarecimentos. Alguns foram liberados, mas vão responder, claro, judicialmente. Vamos mostrar mais uma vez as imagens do trânsito aqui, Cícero, mais uma vez, aqui é tudo tranquilo, normal. Nós estamos aqui na entradinha aqui do terminal de Laranjeiras, movimento normal, e a gente reforça, né? É sempre importante reforçar, amigo do TN, que você está nos assistindo agora. Se você tiver algum compromisso, escola, curso, alguma consulta médica, uma entrevista de trabalho, ou então ir para o seu próprio trabalho, para o seu emprego, sai um pouquinho mais cedo de casa, né? Não espera muito não. Vai para o ponto de ônibus, você que depende de transporte público, vai mais cedinho para não se atrasar, viu? Porque o movimento está começando a voltar ao normal, mas ainda pode ocorrer, né, um atraso ou outro, né? Essa é a dica que a gente dá. Mas, Ingrid e George, a gente não vai sair daqui, vamos continuar acompanhando toda essa onda de protestos, né, que está terminando, uma tarde de sexta-feira que está voltando ao normal aqui ao redor da Grande Vitória, tá bom? Volto com vocês. Pois é, Luciano falou que está voltando ao normal, mas ele está lá na Serra, e só que a gente tem imagens ao vivo da Reta da Penha. Coloca aí, por favor, Rogério. Isso, essas imagens aí são da Reta da Penha. A gente vê um ponto de bloqueio aí nesse cruzamento, né? A polícia ali orientando os carros a não passar, porque esse trecho ali da Reta da Penha, ele está interditado, né? Que a gente já mostrou, a Bruna acabou de falar pra gente, que aquele trecho mais à frente, ali na frente da Findes, ele está interditado. Então a gente vê ali um grande problema, já que a Reta da Penha é essa avenida principal aí de Vitória, que circulam milhares de carros todos os dias, numa sexta-feira. Então a gente vê que nesse sentido, no sentido do lado de lá, né, que provavelmente indo para a Serra, a gente vê que está interditado. Pois é, os manifestantes, eles colocaram um trio elétrico impedindo aí o trânsito, né? Prometem um ato daqui a pouco, por volta de 1h da tarde, por isso eles colocaram esse trio elétrico e nesse momento a Guarda Municipal, a polícia, eles desviam o trânsito para a Avenida Maruípe. Então fica aí o alerta para você motorista, para você estudante que precisa seguir pela região, não passe pela Reta da Penha, que nesse momento as pistas estão completamente interditadas, bloqueadas nos dois sentidos. A gente também tem imagens de hoje cedo, imagens feitas, não é, em toda a Grande Vitória, mas imagens dos motoristas parados ali na terceira ponte, né? A Ingrid até ficou parada aí nesse congestionamento. Agora imagens de uma janela quebrada do ônibus,
provavelmente durante a revolta. Aí também no centro de Vitória, os motoristas que acabaram fazendo um bloqueio em um ônibus que estava aí nesse bloqueio quase foi atingido. O momento aí que o manifestante ateia fogo nos pneus e a gente, daqui a pouquinho, tem um ônibus ali do lado, que ele quase, olha, um ônibus do lado, um pneu logo embaixo do ônibus, um ônibus lotado de passageiros. Foi uma cena aí que marca essa sexta-feira de hoje, pessoas dentro do ônibus gritando, não é? Falando, tem uma mulher dentro do ônibus que fala assim, meu Deus, eu não posso morrer aqui dentro. Né? A gente ouve uma situação dessa e acha que é brincadeira, mas olha só. Ou seja, uma atitude irresponsável, na verdade, né? Irresponsável, porque o ônibus poderia ter sido queimado. E a gente veio o desespero dos passageiros. Nesse momento, o motorista, ele abriu as portas para que eles descessem. A gente está vendo aí agora imagens do caos no trânsito. Foi uma manhã muito difícil ali, acesso à terceira ponte fechado e pontos de bloqueio por várias avenidas da Grande Vitória, na Serra, Cariacica, a gente mostrou também a situação. O FEComércio disse do prejuízo, falou do prejuízo de 30 milhões para comerciantes nesse dia, nessa sexta-feira. Tem também a informação do GV Bus, a informação confirmada pelo GV Bus, que o sindicato ele cumpriu a determinação da Justiça, colocou sim 70% da frota dos ônibus para circular. No entanto, em função desses bloqueios, os coletivos ficaram ainda mais cheios, não é? E os pontos ficaram lotados. Ou seja, a gente vê aí uma sexta-feira muito difícil para o capixaba. Quer dizer, a informação é que houve sim, não é, o cumprimento da medida judicial, mas por conta dos bloqueios, os ônibus não conseguiram circular normalmente. Olha, pessoal, vamos respirar. A gente fica até nervoso, né? A gente chega, igual eu que fiquei 3 horas no trânsito, a gente chega com a adrenalina lá no alto. Mas a gente muda um pouquinho de assunto para o nosso momento gostosura. O TN entra no clima de festa junina e traz a receita de um bolo de milho feito na palha. A dica é da Michele, a nossa dica do chefe de hoje. Além de dar um toque especial ao prato, a palha faz toda a diferença no sabor. O bolo ganha um gostinho especial. Bora conhecer essa maravilha? Começou, hein, Leandrinho? Coloca aquela música lá pra gente começar oficialmente. Música típica do mês de junho. É essa aí mesmo, essa aí. Olha a cobra, olha a chuva. É a dica do chefe começando nesta sexta-feira. Anaí! Michele, tudo bem? Olá, tudo bem? A Michele é a nossa chefe de hoje e vai fazer uma iguaria, um prato que tem tudo a ver com festa junina. Fala pra gente, Michele, que prato é esse? Tô curioso. É um bolo de milho, inclusive ele é diferente porque ele é feito na palha, é bem diferente, vocês vão amar e é bem típico para a época de agora. Junho e julho tá aí e o bolo fica maravilhoso na mesa de vocês. Festa junina sem bolo de milho? Não dá. Não rola, né? Tem que rolar o bolinho de milho, que é saboroso, é de milho mesmo. Você sente o sabor do milho no meio da massa, inclusive. É uma massa molhadinha e na palha ele fica, ó, lindão. Para o bolo de milho na palha, você vai precisar de 3 ovos inteiros, meia xícara de açúcar, 1/4 de óleo, 250 ml de leite, 100 gramas de coco, 100 gramas de milharina, 1 colher de sopa de fermento em pó, 200 gramas de milho. Primeiro, coloque num liquidificador os ovos, depois o açúcar, o óleo, o leite e bata por 1 minuto. Em seguida, o coco, a milharina, o milho e bate de novo, desta vez por 3 minutos. Para finalizar os ingredientes, o fermento em pó. Bata mais uma vez, só que agora por apenas 20 segundos. E um dos diferenciais do bolo da Michele é isso aqui, ó. A palha do milho. Michele, me explica, agora fiquei curioso. Come essa palha, qual é o papel, qual é o protagonismo da palha do milho dentro desse bolo aí? Então, comer não, mas... Não come, não come, não, tá? Não come, mas ele decora a sua mesa, que fica muito lindo. Ele aguça o sabor do bolo. Então Isso ele influencia no sabor. Muito, é o diferencial. Mas a palha coloca de qualquer jeito? Tem um jeito específico aí certo pra colocar a palha? Não é de qualquer jeito que você coloca não, tá, gente? Tem que ser ao contrário, tá, gente? Se ela é fechadinha assim, você coloca ela ao contrário pra ela poder ficar aqui na forma, ó. Senão ela não fica.
Com a participação da palha devidamente explicada, é momento de colocar a massa na forma e a forma no forno. Olha, até rimou. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de... Só que eu sei que você aí de casa não tá preocupado com rima, não. Tá preocupado se o bolo de milho com a palha ficou ou não ficou bom. Ela falou que a palha faz toda a diferença, certo, Michele? Com certeza. Vamos com saber? certeza. Vamos saber se é mesmo ou se é conversa fiada. Bom, né? Gostou? Faz ou não faz a diferença? Sentiu bem o sabor do milho no bolo? Molhadinho. Bem molhadinho. Esse é o diferencial também, tá, gente? Não é uma massa muito seca. Ele fica bem molhadinho, é suave pra comer, com um cafezinho a gente cai super bem, fica muito bom. E esse é o diferencial. Além de aguçar o sabor, porque ele é feito na palha, ele fica bem molhadinho. Ai, que legal. Parabéns pela estreia, Michele. Já chegando na Dica do Chefe. E olha, para conferir mais delícias da Michele, basta seguir o Instagram dela, ateliê_do_bolo_VV. E o telefone, anotem aí, 99513-6303. Um beijo especial para você, tá, Michele? E se você aí de casa também manda bem na cozinha e quer participar da nossa Dica do Chefe, puxa vida, ligue 3331-9062, que a gente está esperando. Bom, antes de encerrar, vamos ver como é que está o trânsito lá na Reta da Penha. Nós temos imagens aí sobre o bloqueio. Bom, então a gente está vendo aí que a Reta da Penha continua bloqueada num sentido, trânsito complicado na Reta Penha. Se você puder evitar o trânsito lá, passar por lá, evite, porque a sexta-feira está complicada. Bom, Ronda Geral começa agora, vamos abordar aí também esse protesto no Ronda Geral, né, com a Isabela Vidal, e a gente fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Pois é, uma tarde menos tumultuada, é o que a gente deseja. Beijo, bom final de semana.